Primeiro, a gente precisa entender que nem sempre você tem que pensar naquele diamond para trazer o dinheiro. Muitas Aham. vezes a forma de você ganhar dinheiro vai ser de uma forma totalmente Através do diferente. conhecimento, através Através do da... conhecimento, através muitas vezes de honrarias que você consegue. Então, eu faria o meu top 5 como Orobás, Orobás. Agares, Seer, Gremory e eu colocaria aí, vamos botar aí de Dantalion quebra, também. Dantalion. Esses 5. E Gremory tem as suas, os seus Gremory é pulos, os venusiano, seus pulos do maravilhosa. gato. Por exemplo, tem muito magista homem que se perde na questão de Gremory, porque fica focado naquela Na amarração. bendita descrição. Esses né? Diamonds que você citou, eles são da Goetia ou não? Eles estão listados dentro da Dentro do Grimório de Goetia, Goécia. dentro do Grimório de Goetia, Ah, dentro da sim. ferramenta Goetia. Porque assim, nós não ficamos somente presos à Goetia. Como você viu, tem Pazuzu, Sim. né? Eu tenho a questão com Clonec, eu tenho a questão com Lucifuge Rofocali. Então, veja, a gente não se prende a essa sistemática Já são dos espíritos do Grimório 72 velho, por exemplo. Diamonds, tá? Ah, então na A gente verdade tem espírito- esses que você falou são fora de Goethe, são fora da Goethe, é isso? Sim, por A exemplo, gente vai ter outros Clonec, Grimários, sim, né? Tem outros Clonec, Grimários. ele tá né? no Grimório Verum, Sim. né? Lucifuge Rofocali no Dragão Vermelho, no Dragon Sim. Rouge. Vou dar um outro exemplo aqui, tá? Pazuzu, eu não lembro agora. onde é que Pazuzu não, eu Pazuzu é me- demonolatria mesmo. É, né? Eu não me demonologia. recordo se Ele teve não alguém tá, cita. ele não Sim. tá atrelado a nenhum tipo de grimório, A gente né? tem Grimório de Ducante, a gente tem A gente um vai monte ter, de por exemplo, Grimório. Rosier, Sim. né? Que é do Grimório de Ducante. Sim. Então a gente não é preso à questão de grimórios. É que a Goécia Porque os grimórios, é o mais apesar, famoso que a gente vai apesar ter. de ser bom, ele limita você lhe colocando cercas. Então, o que nós temos Grimório, é uma né? A demonolatria. Goethe, a demonolatria em si, então na verdade são coisas que foram identificadas pelo ser humano, porque na verdade todos eles se conectam. Não, vamos lá. Quando a gente fala de demonolatria, a gente precisa entender que existem 3 coisas. Demonologia, ou seja, o estudo com relação aos demônios. Demonolatria, que é a latria, a adoração a esses espíritos. E a demonossofia. Você provavelmente não vai ouvir nunca alguém ter falado sobre isso. Uhum. Demonossofia. Demo de demônio, sofia de conhecimento. Então veja, quando nós praticamos a nossa demonolatria que está atrelada ao luciferianismo, a gente tem essas 3 bases. A demonologia, demonolatria e demonosofia. Quando a gente vai entender o que é de fato a nossa prática, a gente não se prende a um grimório. Ah, porque eu tenho que chegar e fazer um triângulo para poder... Não, cara. Sim. Eu vou entender aquele ser, aquele espírito, e aí a gente vai entender através de quê? Através da demonologia. A demonologia toda, ela tem uma pegada cristã. Porque quem foi que catalogou o que nós conhecemos como demônios hoje? É a própria igreja antiga. Sim, sim. Cristianismo, parabéns para vocês. Eles foram que catalogaram isso. Sim. Só que o que é que eles fizeram? Eles chegaram, por exemplo, lá no povoado do Will, e lá eles cultuavam Sir. Ah, Sir é um espírito do vento, botou Demônio. um demônio, e eles catalogaram. Então veja, qual é o nosso trabalho? É um trabalho de desconstrução. Porque a gente vai entender que Sir é bom para comunicação, é veloz, é isso, é aquilo outro, é um espírito jupiteriano, porque o selo dos Daimons da Goetia, eles têm relação astrológica, de posicionamento astrológico. Sim. Então o que a gente vai fazer? A gente vai entender que existia um espírito chamado Sir, que lá vem do povoado do Will, que ele era bom para isso e aquilo outro. E aí o que é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma adoração, uma latria. E essa latria vai me trazer o quê? Uma sofia, um conhecimento. E essa sofia vai me trazer o quê? A minha filosofia de vida. A minha vivência vai se amoldar. Vocês já pararam para analisar? Observe o que eu estou falando. Todos os filhos, os enteados, os iniciados, os adoradores de Paimon, todos eles têm, na grande maioria, você vai ter 2 grupos. Você vai ter 3 grupos, tá? Os fanáticos, lunáticos. Gente, eu não tô falando mal de vocês, tá? Mas você vai ter os fanáticos, Todos os nós lunáticos, somos. os doidos, os malucos de pedra. Paimon tem isso, o rei Paimon tem isso. Você vai ter os fanáticos, os abobalhados que acham que sabem alguma coisa e não sabem de nada. E você vai ter aqueles que são extremamente inteligentes e que têm conhecimento. Quando você fala de Paimon, eles pegam a R15 e lhe metralha.
Porque ele tem conhecimento, a pessoa Eu tava pronto pra conhece. falar, agora que você falou de Paimon, pô. A pessoa não fica somente na questão da demonolatria, demonologia do que Cara, tá no com Grimório. ele não tem como. Desculpa, Então, eu tenho assim, que falar, você não vai, tem ter, como. você vai ter esses 3 tipos de pessoas, tá? Então, quando a gente fala de demonolatria, a gente não se prende a sistemas.